Olá, amigos, nossa saudação fraterna a todos, esperando encontrá-los todos em paz. Nós estamos dando sequência aos nossos estudos do Evangelho de Jesus, tarefa que nós nos comprometemos, nos propomos a periodicamente gravar uma mensagem, uma palestrinha curta de 30 minutos no máximo. Onde estaremos estudando uma página do Evangelho de Jesus à luz da doutrina. A nossa proposta de estar gravando esses comentários é para também mostrar aos irmãos que devemos estudar o Evangelho, cada um na sua casa, quando estiver estudando, que possam entender que Jesus está falando o que falou, ele falou para o Espírito. Ele não falou para os homens. Ele falou para o Espírito. Isso quer dizer o quê? Que as palavras dele precisam ser examinadas na sua essência. Porque, como eu já tenho falado em outras oportunidades, Jesus teve que usar palavras, teve que usar exemplos e costumes, da cultura da época, mas como ferramenta, não como ideia, como ferramenta para passar uma ideia. Isso é importante. Então, em cada trecho que se estude, se leia no Evangelho, vamos procurar a ideia, não a ferramenta. A ferramenta é um veículo, e como para todos nós também. As palavras são veículos, e assim por diante. Então, hoje nós vamos estudar aqui um texto de Mateus. Mateus, ele vai escrever no capítulo 10, versículo 8, um trecho bem pequeno. Mas, como nós sabemos, o espírito, quanto mais evoluído, mais poder de síntese ele tem. Ou seja, ele não precisa necessariamente de um discurso para deixar ideias profundas. E Jesus, um espírito puro, imagina o poder de síntese desse nosso mestre. Então, aqui, por exemplo, hoje, ele vai falar poucas palavras, mas um convite ao trabalho. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Restituir a saúde aos doentes. Ressuscitai os mortos. Curai os leprosos. Expulsai os demônios. Nós vamos examinar essas recomendações de Jesus, vendo como é possível nós cumprirmos essas ordenações que ele deixou aqui. E nós vamos ver que é possível. Jesus só deixou aquilo que é possível. Ele não ia deixar uma coisa que não fosse possível. Então, aqui, olha, ele vai começar a restituir a saúde aos doentes. Depois ele já vai pedir outra coisa. Restituir a saúde aos doentes. Como é que nós vamos poder fazer isso se nós não somos médicos, Nós somos, enfim. Aí nós vamos precisar entender, como eu disse há pouco, Jesus está falando ao Espírito. Ou seja, aqui ele está se referindo a doentes do Espírito. Então, não é uma tarefa de nós ir ali curarmos um canceroso, curarmos alguém que está com uma doença muito, muito grave,
ou doenças menos graves, não é nada disso. Ele não está tratando aqui da saúde do corpo, porque a saúde do corpo, nós não podemos esquecer que a saúde do corpo, ela reflete a saúde do espírito, a saúde da alma. De formas que, então, a proposta de Jesus é que nós, que somos cristãos, e agora ainda cristãos espíritas, né, temos uma incumbência de cumprir essa determinação de Jesus. Só precisamos entender como fazer isso. Mas, como eu disse há pouco, Jesus não deixaria essa recomendação se não fosse possível, né? Então, irmãos, esses doentes do espírito é o que mais nós vemos. Porque, como eu disse, o corpo físico ele reflete as enfermidades do espírito, as enfermidades da alma. Então, esse trabalho está sendo possível através do próprio Evangelho, né? Com orientações que nós possamos dar. Nós temos, por exemplo, nas casas espíritas, nos centros espíritas, o que nós chamamos de atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno ele vai conversar com a pessoa para orientá-la com respeito ao seu comportamento. Recomendar a mensagem de Jesus para que essa mensagem seja estudada, seja sentida, meditada e vivida. De formas que, então, os centros espíritas já estão, de certa forma, procurando cumprir essa ordenação de Jesus para curar os doentes. E nós vamos entendendo cada vez mais que essa cura dos doentes, né, vai depender também do próprio doente. Isso faz parte da terapia, faz parte do tratamento, orientar o paciente para que ele cumpra aquelas instruções que são passadas, aquelas orientações conforme o seu comportamento, conforme os seus sentimentos, né? Se ele tem mágoa de alguém, se ele tem rixa com alguém, se ele guarda ressentimento, se ele tem desejo de vingança, porque tudo isso tem que desaparecer. Porque exatamente esses são os fatores que estão produzindo aquelas doenças. Né? E que isso já não vem dessa encarnação, vem de encarnações passadas. Então é um processo expiatório até. Né? Aí os irmãos que estudam a doutrina espírita poderão dizer, mas então se é um processo expiatório, não pode ser modificado. Pode e deve. Porém, quem vai fazer essa modificação é o próprio paciente, com as instruções que vai receber. Porque ele vai mudar o comportamento dele. Ele vai mudar o comportamento dele e até aquele quadro expiatório que estava programado, isso pode ser alterado pela mudança de comportamento de hoje. Porque Pedro, na sua epístola, vai dizer, né, o apóstolo Pedro vai dizer que o amor cobre a multidão de pecados. Esse amor vai se configurar nas mudanças. Porque aquele paciente que antes tinha mágoa vai precisar trabalhar essas mágoas. Se for preciso pedir perdão, perdoar, vai fazer. Ele vai receber todas as instruções de acordo com o seu quadro.
Então, mas isso estamos falando dos centros espíritas, né? Mas nós temos hoje psicólogos, psicoterapeutas, que também estão fazendo esse trabalho, principalmente se eles são cristãos, né? Então, mas e aí alguém poderia perguntar, mas escuta aqui, ô Luiz, se eu sozinho eu posso fazer isso? É evidente que pode. Por quê? Porque ele é pelos diálogos, pelas comunicações que nós fazemos com o nosso próximo, tendo oportunidade de aconselhar de uma forma cristã. Então, isso é importante que na nossa caminhada, ao encontrar alguém e nós sintamos que ele está precisando de alguma orientação, e se a gente perceber que ele está dando abertura, nós vamos começar a conversar com ele. Vamos mostrar o Evangelho, vamos mostrar as lições de Jesus, que são os grandes medicamentos. Se nós fizermos uso desses medicamentos, são verdadeiros princípios ativos dentro de nós, na medida em que nós incorporamos esses ensinamentos, que confiamos em Jesus, que acreditamos na sua palavra, entendendo que a palavra de Jesus tem força de lei, nós vamos estar sendo medicados, né, com essas lições. E ainda mais, no Centro Espírita nós vamos ouvir palestras que vão nos auxiliar, nós vamos receber a água magnetizada, nós vamos receber os passes, né? Mas, como eu disse, a coisa tem que ser de dentro para fora. Então, o centro espírita ele vai oferecer os elementos, esses eles vêm de fora, para o ouvinte, para o paciente incorporar de dentro para fora, começar o seu processo de transformação. Principalmente pelo aspecto afetivo, principalmente pelos sentimentos. Isso é muito importante. Mas ele vai dizer mais aqui, ó. Ele ainda vai dizer: ressuscitai os mortos. Olha só, será que dá para esperar que Jesus esteja mandando nós ressuscitar mortos? Isso seria contra a lei. Aí os irmãos vão dizer assim: não, mas espera aí, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Foi usado a palavra ressuscitar. Mas eles não haviam morrido. Eles não haviam morrido. Né? Eles estavam com aquele processo catalético muito comum na época, em que você tem aquela morte aparente, mas o espírito está ali, não houve o desligamento. Porque depois que desliga, não tem, aí é contra a lei, nem vai ser possível fazer com que o espírito possa se ligar novamente ao corpo. Então, mas ele pediu ressuscitar os mortos. Né? Mas aí nós vamos ver quem são esses mortos. Mortos de quê? Né? Por exemplo, as pessoas desanimadas. Nós podemos ressuscitar? Podemos. As pessoas depressivas, nós podemos. Só que é assim, nós temos que ter Jesus dentro do coração. E, na verdade, quem vai fazer o trabalho através de nós é Jesus. Que a gente não fique se vangloriando por isso e por aquilo. Mas nós podemos ser esse intermediário, né? Onde então vamos animar as pessoas, vamos mostrar a importância do otimismo, porque em geral essas pessoas desanimadas, depressivas, elas são pessimistas, né? Elas só veem como se a vida fosse escura, né? De forma que então o nosso trabalho de ressuscitar é fazer com que essas pessoas encontrem
prazer novamente em viver. Então, nós vamos orientar, nós vamos dar apoio, né? Nós vamos fazer preces por elas, orientar para que elas também façam preces, rezem, né? Que muita gente não faz isso nunca. E, naturalmente, que comece a estudar o Evangelho de Jesus. Porque ali está as receitas, ou estão as receitas, com os respectivos medicamentos. Porque tem pessoas que ainda precisam perdoar, né? Porque elas são muito melindrosas. Qualquer coisa atinge. Então, isso é um trabalho que precisa ser orientado para que ela mude esse lado melindroso dela. Né? E perdoe, porque o melindroso precisa perdoar. Perdoar aquele que fez alguma coisa com que esse melindre fosse ativado. Então, é possível, né? É possível ressuscitar os mortos. Nesse sentido, sim. Porque no sentido biológico não tem. É contra a lei divina. E depois que o espírito desliga, não tem como ligar novamente. Porque o espírito se liga ao corpo lá no começo, quando os espermatozoides se juntam. Naquele momento ele vai se unir aquele zigoto, aquele ovo. Mas é só lá, depois não tem mais como fazer. Então a morte mesmo se dá quando dá esse desligamento do espírito, porque o fluido vital ficou muito fraco. Mas depois disso não tem como. Mas nós podemos ressuscitar esses mortos desanimados, depressivos, com fé vacilante, né? Descrentes da vida, descrentes de si mesmo, mostrar a importância da vida, mostrar que uma encarnação tem um valor inestimável, né, para a evolução do espírito. Então tem como fazer, claro que tem. Né? Agora também Jesus vai dizer tudo isso precisa ser feito gratuitamente. Dai gratuitamente, gratuitamente receber. Né? E ele vai dizer, além, restituir a saúde aos doentes, nós já falamos, ressuscitai os mortos, acabamos de falar. Ele vai dizer, curai os leprosos. Mas vamos lá, voltemos à questão. Jesus está falando que nós temos que atuar como espíritos que somos no espírito do nosso irmão. Quer dizer o quê? Que eu preciso ver onde é que está essa lepra. Essa lepra não é aquela lepra do corpo. Essa lepra é a lepra do espírito. E como é que essa lepra se caracteriza? Como é que ela se manifesta? Essa lepra da alma, ela se manifesta da mesma forma como se manifesta no corpo físico, pela insensibilidade. Porque no corpo físico, para a gente saber se a pessoa está, aquela zona que apareceu ali no braço, por exemplo, se é lepra ou não, a gente pega uma agulha, né? Uma agulha, uma espinhinha, alguma coisa, e vai cutucar ali uma ponta de faca, alguma coisa, nós vamos ver que se for lepra, a gente não vai sentir nada ali. Não existe a sensibilidade. Então, a marca da lepra é a insensibilidade. E nós temos no Evangelho dois grandes exemplos dessa lepra da alma, que é na parábola do bom samaritano. O levita e o sacerdote passaram pelo homem caído, não deram importância, ou seja, eram duas almas insensíveis. Faltava para eles a compaixão por aquele necessitado que estava ali. Mas já não aconteceu com o samaritano, que ele viu, se foi tomado de compaixão e foi lá e assistiu. Então, nós também podemos ir trabalhando isso com os nossos irmãos, porque a gente de vez em quando encontra irmãos nossos que falam para a gente: não, eu não me importo com nada, nada, nada. Cada um por si, Deus por
nós temos também como buscar no Evangelho alguma coisa para isso. Então, vou recomendar, é evidente que temos que ver se eles dão abertura, porque nós não podemos impor nada. O Evangelho e a doutrina espírita, eles precisam ser expostos, não impostos. Não pode ser por imposição, mas por exposição. A gente expõe para ver se a pessoa, dentro daquilo que ela permitir, porque às vezes tem pessoas que a gente começa a falar e diz, não, eu não quero saber disso. Então não adianta ficar insistindo. Ela, além de insensível, ela está refratária a qualquer mudança, a qualquer ideia nova. E vamos respeitar, que a vida vai acabar ensinando. Então, também a cura dos leprosos, ele não está se referindo, ele não está se referindo à lepra do corpo. Ele vai se referir à lepra da alma, para que haja uma transformação dessas pessoas. Repito, elas precisam querer. Nós não podemos invadir, digamos assim, a personalidade alheia, e sim aproveitar os momentos que algumas aberturas são dadas e não nos estendermos demais, ficarmos num processo de semeadura. Comecemos a semear o amor, a paz, a luz, a compreensão, o perdão. Isso são sementes valiosas para serem semeadas. Mas eu semeei e não deu fruto. Meu Deus, nenhuma semente que a gente semeia já vai dar fruto já. Primeiro que ela precisa germinar primeiro. Né? E depois é que ela vai, então, crescer, florescer, dar flores, depois dar frutos. Essa é a lei. Né? E conosco também. As sementes do amor, as sementes da paz, as sementes da concórdia, né? As sementes da caridade, isso tudo demanda tempo. Então, o nosso trabalho não é fazer nenhuma cobrança, é apenas semear. Né? Semear. E, claro que podemos orar por essas pessoas, para que essas sementes germinem o quanto antes. E aí vem todo um trabalho de adubo nosso com relação a estar com essas pessoas, compreendendo elas, jamais fazendo cobranças, né? Jamais acusando, né? Jamais criticando. Ao contrário, sempre lembrando que o nosso norte precisa ser Jesus. E, claro, se é o nosso norte, nós vamos passar esse norte para os nossos irmãos também. E, com isso, essa insensibilidade vai sendo modificada. Então, ela vai passar de insensível para sensível. Aquele prefixo "in" ali vai desaparecer. Né? E com isso nós vamos fazendo o nosso trabalho, mas vamos sempre lembrar o que Jesus pediu. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Aqui ele está falando em cobranças, mas não é apenas cobranças financeiras, né? De dinheiro. É como eu falei há pouco, a gente semeia, mas não cobra, não fica cobrando. E daí? Tu não mudou, tu não quer mudar? Como é que é? Isso não está dando de graça. Nós temos que dar de graça de uma forma em que essa pessoa administre do seu jeito. Nós podemos, de vez em quando, pegar um adubozinho. E aí, tens lido o Evangelho? O que tu tens achado? Tens alguma dúvida? Por favor, nós estamos à tua disposição. Esse adubo dá para chegar. Né? Mas se ele dizer que não, não ficar insistindo. Né? Então, mas a gente pode reforçar toda essa semeadura, esse adubo, com o nosso comportamento. Santo Agostinho, desculpa, que nosso Francisco de Assis
Francisco de Assis, ele dizia: ide pregar o Evangelho e, se necessário, usem palavras. Então, Francisco de Assis recomendava muito, muito, muito o nosso comportamento, que é uma pregação excelente na medida em que nós vamos atuando, nos comportando, tendo uma conduta de acordo com o norte cristão, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, isso é muito importante, que nesse ponto nós começamos também a levar um adubo moral para os nossos irmãos. E, finalmente, ele vai dizer: expulsai os demônios. E aí vem aquela coisa, é para expulsar espíritos? Evidentemente que não. Né? Não é isso que ele está se referindo. Nós também precisamos ver os tipos de demônios que estão dentro de nós. Nós ainda temos inveja, ainda temos ciúme, né? Ainda temos desejo de vingança, que é um demônio fantástico. Egoísmo, o egoísmo, então, é um demônio gigante. Né? Tem o seu filho predileto, que é o orgulho, temos a vaidade. Gente, é uma legião que nós temos. Então, é nesse sentido que Jesus também pediu para que a gente saísse a expulsar demônios. Porque, evidentemente, aí nós vamos falar um pouco como espíritas também, né? E nesse trabalho de a gente trabalhar esses demônios internos, e nós sabemos que existem os externos, esses também vão sendo doutrinados, para que eles possam se afastar, convencidos de que Jesus é o caminho, a verdade. Então vejam como dá para ir fazendo com que as duas coisas trabalhem juntos. Né? Então, isso tudo é só para que a gente possa entender que Jesus, ao falar o que falou, ele deu essa recomendação, essa ordenação, porque ele sabia que nós teríamos condições de fazê-lo. E hoje, principalmente com a doutrina espírita, nós passamos a entender cada vez mais e melhor o Evangelho na sua essência. Jesus falando para o espírito e para os problemas do espírito. Então, quando ele fala, né, vamos aqui relembrar, né, ele vai dizer assim: ao restituir a saúde aos doentes, nós precisamos então entender os tipos de doenças psicológicas, né? E, como eu falei, o atendimento fraterno vai poder fazer esse atendimento e dar as orientações necessárias. Né? Ressuscitar os mortos, né? Aqueles desanimados, aqueles depressivos, né? Aquelas pessoas sem fé, que estão assim enfraquecidas. E, na verdade, esse enfraquecimento é o espírito que está. Então, é nesse sentido que ele vai dizer para que a gente ressuscite os mortos. Né? E curar os leprosos. Nós falamos da insensibilidade, né? Dos insensíveis, e os demônios como sendo toda essa família que nós temos dentro de nós, lideradas pelo egoísmo. Meus irmãos, nós estamos concluindo o nosso estudo de hoje, nessa parte muito importante, né? E que Jesus nos deixou, escrito no Evangelho de Mateus, né? Onde ele está a nos recomendar o trabalho de auxílio ao nosso próximo, sem cobranças financeiras e sem cobranças de comportamento.
Nosso trabalho é de semear. E não, na verdade, o que devemos esperar é que em breve esses nossos irmãos possam estar trabalhando para germinar nessa semente, ela possa florescer, crescer, florescer e frutificar. Mas sem cobranças, de nenhum tipo de cobrança. Isso é importante. Então, nós agradecemos a atenção de todos e queremos rogar a Jesus bênçãos e paz para todos os nossos queridos e amados irmãos. Muita paz. Um grande abraço.